Boa noite, pessoal. Sou a professora Vanessa. Na nossa aula dessa semana, nós vamos ver um pouquinho sobre o sistema digestório. Então, o que é o sistema digestório? O sistema digestório é o sistema que vai fazer o processo de digestão dos alimentos. Então, a gente vai ver cada etapa do processo de digestão dos alimentos, como que é feito o processo de absorção de nutrientes no nosso organismo e como que acontece esse processo aí, né, no decorrer do nosso trato gastrointestinal. Também vamos ver algumas patologias que afetam esse sistema e que muitas vezes podem interferir também no processo de digestão dos alimentos. Então, vamos lá. Então, o sistema digestório. Então, como que eu disse para vocês, o sistema digestório, ele que vai ser responsável pelo processo de ingestão e nutrição de tudo aquilo que ingerimos. Ou seja, ele que permite com que é feita a absorção desses nutrientes. Então, é através do sistema digestório que nós conseguimos aí fazer, principalmente, a absorção dos principais nutrientes que são necessários e importantes aí pelo nosso corpo, né, para as nossas funções do dia a dia. Então, como que atua, né, o sistema digestório? Ele vai atuar também, né, tanto para a parte de digestão dos alimentos, permitindo a absorção dos nutrientes, como também na eliminação de partículas não utilizadas pelo nosso organismo, como a celulose. Então, a celulose, ela não consegue ser absorvida como os outros nutrientes aí na cadeia alimentar que nós temos, né? Carboidratos, lipídios, ácidos graxos, né? Que são os lipídios, que vão conseguir proteínas, que vão conseguir ser absorvidos aí através do processo de digestão dos alimentos. Já a celulose, ela é uma partícula que ela não consegue ser absorvida pelo nosso organismo. Então, a gente faz o que? A eliminação dela. Para que haja digestão, o alimento deve passar por várias modificações aí, tanto físicas quanto químicas. Ou seja, essas modificações físicas e químicas que vão permitir com que eles consigam ser absorvidos e permitir com que a gente acabe tendo os nutrientes necessários através da alimentação. O processo inicial do sistema digestório, né, da digestão dos alimentos, vai iniciar na boca e vai ter o fim, né, no reto. Então, a gente vai ver que a alimentação, o primeiro processo ali de digestão dos alimentos já inicia na boca. Então, a gente vai ver cada etapa, né? Tanto como na boca, no esôfago, estômago, pâncreas, fígado, vesícula biliar, intestino grosso, intestino delgado e, por último, o reto, que é onde acontece a eliminação das fezes. Então, todos esses órgãos que eu citei agora são aí compostos pelo sistema digestório, que a gente também pode denominar como trato gastrointestinal, que se inicia na boca e termina no reto. Então, os componentes principais vai ser boca, faringe, laringe, que estão compostas, né, ali, aqui no nosso pescoço, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e o reto. Então, esses daí são os principais órgãos aí que compõem o sistema digestório. Então, vamos iniciar aí comentando, né, falando sobre a boca, que é o início do processo digestório. Então, a boca é onde se inicia o processo aí de digestão dos alimentos. Então, quando nós nos alimentamos, a boca, o que vai ser o papel dela, né, no processo de digestão dos alimentos? Então, a boca, como ela tem a língua e os dentes, ela vai fazer o quê? Ela vai permitir com que o alimento ele se umidifique através da saliva e também aconteça a trituração desse alimento, né? Com a mastigação, que os dentes conseguem aí diminuir esse alimento em partículas, né, menores. E aí, junto com a umidificação da saliva,
a gente também já vai começar a ter ação de algumas enzimas, né? Lembra que eu comentei no slide anterior sobre o quê? Sobre processos físicos e químicos que auxiliam também no processo do sistema digestório, ou seja, de digestão dos alimentos, que consegue daí melhorar e permitir que esses nutrientes sejam absorvidos no nosso organismo. Então, lá na boca, vai acontecer através dos dentes a trituração dos alimentos em partículas menores, e a língua consegue o quê? A língua, como nós temos várias regiões da língua responsáveis por sabores azedo, doce, salgado, tudo e amargo, a gente consegue o quê? Dependendo do que a gente está comendo, o próprio organismo começa a estimular o que? A salivação, né? Então, a saliva, ela vai conseguir fazer a umidificação desse alimento para que a gente consiga o que? Deglutir ele, engolir esse alimento. Então, na saliva, em alguns casos, já vão conter as enzimas digestivas ali, que vão ser iniciais no processo de digestão dos alimentos. Então, quais vão ser as salivas que a gente vai encontrar aí? As salivas não, as enzimas que nós vamos encontrar presentes na saliva. Então, vão ser duas enzimas, que vai ser a amilase e a petialina. Então, essas duas enzimas vão ser responsáveis pela transformação do glicogênio e amido em maltose. Então, ela vai fazer a quebra do glicogênio e amido em maltose, ou seja, ela vai quebrar essas partículas em partículas menores, para elas conseguirem lá no nosso intestino delgado, conseguir ser absorvidas, né, ali para a corrente sanguínea. Então, nessa fase da digestão, né, na boca, a língua tem um importante papel, porque é ela que vai auxiliar, principalmente na diminuição e diluição do alimento, permitindo com que a gente capture sabores e estimule a salivação, que é o que eu falei para vocês. Como nós temos ali na língua vários pontos responsáveis, principalmente por captar sabores, ela vai, dependendo do que a gente está se alimentando, do que é o gosto do alimento, ela vai estimular a produção da saliva e, consequentemente, essa saliva também vai conter algumas enzimas que são responsáveis por quebrar e transformar em partículas menores, que é o caso das enzimas amilase e petialina. Então, os sais presentes nessa última, no caso, na saliva, também elas neutralizam a possível acidez do alimento. Então, uma coisa que é bem interessante, né, que todo mundo já deve ter percebido, se não percebeu também pode testar, um exemplo é o limão. Então, se nós formos, no caso, chupar um limão, às vezes só de comentar a pessoa já começa a produzir saliva, né? Porque daí você já vem aquela lembrança do azedo, né? Do limão. Então, o que acontece? Devido ser muito azedo e muito ácido, o nosso organismo, o que ele faz? Ele produz bastante saliva. E a saliva vai neutralizar essa possível acidez. Então, isso daí é automático. Por isso que quando a gente vai chupar um limão, normalmente a gente acaba salivando bastante. Isso aí é uma proteção do nosso organismo, para na hora que esse ácido, né, no caso do suco do limão, caia no nosso estômago, ele acabe não causando ali algum mal-estar ou alguma irritação ali na mucosa do estômago. Então, ele permite que seja mais agradável. Então, por isso que a gente acaba salivando mais. E aí essa saliva ela serve para neutralizar essa acidez aí presente, principalmente no limão. Então a gente viu o primeiro processo, né, da boca. Agora continuando. Faringe e esôfago. Após a mastigação e umidificação do alimento, o que vai acontecer? Esse alimento, como ele vai estar mais úmido, ele vai ser enviado, no caso, né, deglutido, encaminhado, passando pela faringe e ser enviado até ali pela faringe e pelo esôfago, para conseguir ser enviado, né, encaminhado até o estômago. Então, como que acontece? Então, a gente vai chamar do alimento, né, que está ali triturado, umidificado, como bolo alimentar. Então, o bolo alimentar ele vai passar pela faringe, vai ser direcionado para o esôfago,
E aí, através de movimentos peristálticos, vai permitir com que esse bolo alimentar chegue lá no estômago. Então, tal mecanismo a gente permite com que a gente consiga misturar os sucos digestivos. Então, o que, que acontece? Os movimentos peristálticos são movimentos automáticos que a gente tem ali no nosso tubo gastrointestinal. Então, esses movimentos é o que vão impulsionar aí o bolo alimentar ao longo do nosso trato gastrointestinal. Então, eles são aí, na realidade, essenciais, né? Tanto para eles encaminharem o bolo alimentar ao longo do trato intestinal, como também lá no final, né, do processo de digestão, esses movimentos peristálticos também permitem a eliminação das fezes, né, que é o fim ali, o bolo fecal, que é tudo aquilo que não foi ali utilizado, absorvido no nosso organismo, e ele se transformou ali no bolo fecal para ser eliminado do nosso corpo. Então, após passar pela faringe e o esôfago, para onde que esse bolo alimentar vai ser encaminhado? Para o estômago. Então, o estômago é onde acontece ali um dos processos mais importantes, quase, né, ali de digestão. Por quê? Porque o estômago, como ele tem composto ali nele o suco gástrico, é ele que vai fazer com que o bolo alimentar consiga desnaturar proteínas, ou seja, transformar esse bolo alimentar em moléculas, né? Em partículas bem pequenas, para que elas consigam ali serem absorvidas no nosso trato gastrointestinal. Então, o que contém no nosso estômago? O estômago ele é rico em ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico vai ter algumas enzimas, e a gente sempre tem que entender o que são enzimas. Enzimas, normalmente, são substâncias que vão fazer a quebra de moléculas. Então, elas vão transformar moléculas grandes em moléculas menores, para elas conseguirem serem absorvidas aí no nosso organismo. Então, a ação ali do suco gástrico, né, que é rico em ácido clorídrico, é como se você colocasse um pedaço de carne num local ácido, né, com limão ou com uma substância ácida. O que acaba acontecendo depois de um tempo? Desnatura as proteínas, ou seja, essa carne começa o quê? Desmanchar, né? E isso a gente classifica como desnaturar as proteínas, né? A gente consegue fazer com que ela as moléculas vão se transformando numa substância líquida. Então, lá no nosso estômago, a gente vai ter algumas enzimas que, junto com o ácido clorídrico, né, que é a ação do suco gástrico, também vão ajudar a fragmentar ou transformar essas moléculas em substâncias ainda menores para conseguirem ser absorvidas. E essas enzimas vão ser a pepsina, a lipase e a renina, que elas também são responsáveis por fragmentar e desnaturar proteínas do bolo alimentar. Então, também vão atuar sobre alguns lipídios e vão favorecer a absorção de cálcio e ferro e mata bactérias. Por quê? Como o suco gástrico ele tem uma ação ácida, né, o rico em ácido clorídrico, é difícil a gente conseguir aí ter bactérias presentes aí no nosso estômago. Só uma bactéria que consegue aí sobreviver à ação do suco gástrico, né, do ácido clorídrico, que é a H. pylori, que a gente até vai ver aí, né, sobre a parte da patologia que afeta o sistema gastrointestinal sobre elas. Então, o que acontece? Quando chega o bolo alimentar, né, que foi lá na boca, foi mastigado, triturado, umidificado, encaminhado, né, através de movimentos peristálticos pela faringe, esôfago, e chega lá no nosso estômago, o estômago ele vai ter a ação do suco gástrico, que é o ácido clorídrico, e ali ele vai permanecer ali por umas 2 horas para fazer o processo de digestão, e através do suco gástrico e também de algumas enzimas como a pepsina, lipase e renina vão desfragmentar, né, fragmentar e desnaturar as proteínas.
e aí também vão favorecer a absorção de cálcio e ferro para o nosso organismo. O estômago, né, como eu falei para vocês, como que acontece, né, o processo aí de digestão ali, que fica o alimento, como que ele fica, consegue ficar por tanto tempo ali paradinho dentro do nosso estômago. Então, o estômago, ele é delimitado por dois esfíncter. O esfíncter da cardia, que é a parte superior, né, do estômago, que é aquele que sobe aqui próximo ao coração, e o esfíncter pilórico, que é o que é abaixo, né, entre o intestino. Então, esses dois esfíncter que vão permitir com que o bolo alimentar fique retido ali dentro do estômago durante o tempo ali de digestão do alimento, né, dos alimentos que a gente consumiu. Então, aí ele, quando ele fecha esse esfíncter, o que acontece? Ele é como se fosse uma válvula, né? Fica fechado tanto em cima quanto embaixo. Tanto que o da cardia quanto da pilórico. Então, ele vai permitir com que o bolo alimentar fique aqui no nosso estômago durante aí umas 3 horas e consiga fazer o processo de digestão, de fragmentação e desnaturar principalmente proteínas, gorduras, né, que estão presentes aí no processo, né, nos alimentos que foram consumidos. Então, ele vai conseguir ficar ali 3 horas, né, caso a pessoa não tenha nenhum problema, principalmente no esfíncter da cardia e nem do pilórico, que muitas vezes, quando tem algum problema nessa válvula que fecha tanto da cardia quanto do pilórico, muitas vezes pode acontecer de ter o quê? Os famosos refluxos. Por quê? Porque a válvula fica um pouquinho abertinha e a tendência do bolo alimentar muitas vezes voltar, né, aqui tanto para o esôfago quanto a faringe. E aí dá muitas vezes aquela sensação de queimação, que é o famoso refluxo. Então, muitas vezes pode ser algum problema na anatomia mesmo do esfíncter, que ele não acaba fechando direitinho ali e permitindo que esse bolo alimentar fique contido ali durante, né, todo o tempo de digestão. Então, lá no processo de digestão, né, que dura aí de 2 a 3 horas, água e sais minerais normalmente são absorvidos mais rapidamente, ou seja, substâncias líquidas normalmente vão ser mais absorvidos rapidamente. Mas no estômago, água e sais minerais são absorvidos primeiro. O restante, no caso, porque lembrando, o processo de absorção dos nutrientes, os principais processos acontecem no intestino delgado. Então, os principais nutrientes são absorvidos no intestino delgado. No estômago, ele permite a absorção de cálcio, ferro, água e sais minerais. Mas proteínas, lipídios, carboidratos, todos esses vão ser absorvidos lá no intestino delgado e não no estômago. O estômago ele só vai contribuir ali no processo de digestão dos alimentos. Então, o alimento permaneceu dentro do estômago ali durante 3 horas. E depois desse processo, o bolo alimentar, ele vai se transformar no que a gente chamamos de quimo. Então, esse quimo, que já vai ser uma substância mais líquida, ela vai seguir lá para o intestino delgado. No intestino delgado, chegando lá, a gente vai ocorrer a maior parte da digestão e absorção dos nutrientes, ou seja, igual eu falei para vocês, o intestino delgado é ele que faz o processo de absorção dos nutrientes da nossa alimentação. E também a absorção, principalmente de medicações, também por via oral. Então, como que acontece, né, o processo de absorção desses nutrientes? O intestino delgado, ele é subdividido, né, em duodeno, jejuíno e iléu, que são 3 porções. A primeira porção, né, o processo, no caso inicial de absorção dos alimentos, vai se iniciar ali, principalmente na parte do duodeno, que é na primeira porção do intestino delgado. Então, lá na primeira porção do intestino delgado, com o auxílio do suco intestinal,
Proteínas vão se transformar em aminoácidos e a maltose e em alguns outros disacarídeos vão ser digeridos devido à presença de algumas enzimas. No duodeno há também o suco pancreático, que é lançado do pâncreas e possui substâncias que constituem e que permitem que sejam neutralizada a acidez do quimo. Proteínas vão ser transformadas em oligopeptídeos, lipídios vão resultar em ácidos graxos e glicerol, e entre outras funções. Então, a gente viu que no intestino delgado, a maioria dos componentes, né, vão se transformando em moléculas menores e vão sendo absorvidos, permitindo com que eles sejam absorvidos para onde? Para a corrente sanguínea, e através na corrente sanguínea vai levar esses nutrientes aí para principalmente as principais funções do corpo humano. Então a gente viu que as proteínas vão se transformar em aminoácidos, a maltose e outros disacarídeos vão ser digeridos e também conseguir serem absorvidos. O suco pancreático vai permitir a neutralização, principalmente do quimo, a acidez que tem no quimo, que o pâncreas, né, vai permitir com que libere essa substância. Os oligopeptídeos e lipídios vão ser transformados em ácidos graxos e glicerol e também vão conseguir ser absorvidas. Então aí a gente vê os três principais componentes, né, que é proteínas, carboidratos e os aminoácidos, né, que no caso seriam os lipídios, proteínas, carboidratos e lipídios, que daí vão se transformar em aminoácidos, as proteínas em aminoácidos, os carboidratos em maltose e disacarídeos, e ali os lipídios em os ácidos graxos ou glicerol. Então, esses aí são os três componentes principais aí que nós consumimos durante a nossa alimentação. Então, continuando, né, depois do intestino, lá ainda continuando no intestino, a gente viu que tem 3 porções no intestino, né? O duodeno, o jejuíno e o iléu. A absorção dos nutrientes acontece ali na primeira porção do intestino delgado. Então, a bile, né, lá na nossa vesícula biliar, produzida no fígado, ela vai ser responsável principalmente por quebrar gorduras. Ou seja, a gente chama ela como um detergente, né? Então, ela que vai fazer a quebra das moléculas de gordura, que é a bile que vai ser produzida no fígado. E as lipases pancreáticas vão conseguir executar o seu papel de forma mais eficiente aí, devido à ação da bile, né, que vai fazer essa quebra dessas gorduras. O processo de digestão, ele vai se encerrar na segunda e na terceira porção do intestino delgado, né, que daí vai ser no iléu e no jejuíno. Então, os dois, né, que são a primeira é o duodeno, a segunda é o jejuíno e a terceira é o iléu, que são as 3 porções do intestino delgado. Então, a digestão, ela, na primeira é onde acontecem os processos de absorção dos principais nutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, que vão se transformar em moléculas menores. Aí, o que acontece? Na segunda porção e terceira, o intestino, o intestino delgado vai encerrar o processo de digestão dos alimentos. E as enzimas que vão permitir que as moléculas se reduzam a nutrientes vão ser, e esses nutrientes vão conseguir serem absorvidos e lançados no sangue. Como que eles conseguem ser absorvidos e lançados no sangue? Normalmente, ali na parede, né, do intestino, a gente vai ter algumas vilosidades que vão permitir essa absorção desses nutrientes e permitir com que eles consigam conseguir absorver esses nutrientes para a corrente sanguínea, transformar essa superfície mais permeável. Então, o alimento ele vai passar a ter um aspecto aquoso, esbranquiçado, e agora ele vai ser chamado, antes era quimo, e agora ele vai ser chamado de quilo.
Então, a gente viu que aí já está no finalzinho do processo de digestão, né? Que todos os nutrientes já conseguiram serem absorvidos ali na primeira porção do intestino delgado. E aí, na segunda e na terceira porção é onde se encerra o processo de absorção dos nutrientes, que daí vai permitir com que todas as substâncias que foram, no caso, absorvidas, sejam lançadas ali na corrente sanguínea. E aí, o que restou, que não foi absorvido para a corrente sanguínea, é o que vai ser chamado de quilo, que é essa substância aquosa e esbranquiçada. Intestino grosso. Então, o intestino grosso é o último processo, é o último órgão ali responsável pelo processo de digestão aí dos alimentos, né? A gente viu que lá no intestino delgado já aconteceu todo o processo de absorção de nutrientes. E aí tudo que acabou restando, que é o quilo, ele vai ser encaminhado para o intestino grosso. Então, tudo aquilo que não foi absorvido vai ser encaminhado para o intestino grosso. Então, o quilo, ele vai ser encaminhado para o intestino grosso. E o intestino grosso, só para a gente ter um conhecimento, ele vai ser subdividido em apêndice, cólon e reto, também em 3 porções. Então, qual que é a principal função do intestino grosso? O intestino grosso é onde acontece principalmente o processo de absorção de água e sais minerais, e também é responsável, né, como ele tem ali a nossa flora bacteriana, que são bactérias nocivas que habitam ali o intestino humano, né, o intestino grosso, elas vão ser responsáveis pela produção de vitaminas, como a vitamina K e vitamina B12, que são muito importantes aí, principalmente pelos processos do nosso organismo. Então, lá no nosso intestino grosso, o que vai acontecer? Vai acontecer a absorção desses sais minerais e água, e tudo aquilo que não foi digerido no processo de digestão dos alimentos, vai ser encaminhado, né, que a gente chama de quilo, para o reto. E, por fim, vai ser eliminado pelas fezes. Então, todo esse material, né, que sobrou aí do processo de digestão, que a gente chama de quilo, que não foi reaproveitado e absorvido, vão ser enviados, né, encaminhados ali para o finalzinho do intestino grosso, e encaminhados até o reto para ser eliminados, que vão ser as fezes. Então, dessa maneira, se dá daí o processo de digestão dos alimentos. A gente viu aí, né, que cada órgão é responsável aí pelo processo de digestão dos alimentos para que permita com que os nutrientes consigam ser absorvidos aí para a corrente sanguínea, certo? Durante o processo de digestão dos alimentos. Agora a gente vai ver a respeito de algumas doenças que afetam o sistema digestório e que muitas vezes podem interferir o processo de digestão de alimentos, ou muitas vezes também podem serem, né, acometidas, as pessoas terem esse tipo de doença devido muitas vezes a uma alimentação com substâncias que acabam causando alguma irritação, principalmente no trato gastrointestinal. Então, a primeira é a gastrite. Então, o que é a gastrite? A gastrite nada mais é do que uma inflamação ou inchaço na mucosa do estômago, que é um desconforto, né? Então, a pessoa normalmente vai ter sintomas como vômitos, refluxos, dores de cabeça, desconforto abdominal e presença de gases. Então, a gastrite, muitas vezes, ela pode ser ocasionada por uma alimentação com alimentos gordurosos, pimenta, condimentos, consumo de bebidas alcoólicas, uso de cigarros, e também pelaquela bactéria que eu falei para vocês, que conseguem resistir à ação do suco gástrico, né? Que é a ação do ácido clorídrico, que fica lá no estômago, que é a H. pylori. É a única bactéria que consegue sobreviver a ação aí desse ácido que a gente tem no nosso estômago. A gastrite, ela pode ser tanto temporária quanto crônica, certo? Aí vai depender de acordo com os sintomas, né, e a duração aí desses sintomas que a pessoa vem tendo aí durante a doença. Então, como que a gente consegue prevenir uma gastrite?
As pessoas podem ter gastrite nervosa, né, devido ao aumento do níveis de estresse, devido a uma má alimentação, devido muitas vezes ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas ou também consumo de cigarro. Então, tudo isso favorece principalmente a inflamação da mucosa do estômago e também acabam interferindo aí no processo de digestão dos alimentos, né? Porque acaba o quê? Tornando ali a parede, principalmente se for, no caso, no estômago, ela acaba interferindo ali no processo de digestão dos alimentos ou causando um desconforto quando a pessoa for, o organismo, né, o trato gastrointestinal, for começar a fazer o processo de digestão dos alimentos. A outra doença, daí no caso que também afeta o trato gastrointestinal, é a úlcera péptica. Então, a gastrite e a úlcera péptica, na realidade, elas são muito parecidas, né? Então, a diferença é que a gastrite ela é causada por uma inflamação da mucosa do estômago e a úlcera ela é causada por uma lesão. Então, já aconteceu um rompimento dali da parede, né, da mucosa, tanto do estômago como do esôfago ou do duodeno. Então, a úlcera ela pode ser ocasionada também por diversos fatores, como produção da mucosa do estômago, muitas vezes produzindo de uma maneira descontrolada, diminuindo essa produção de proteção da camada ali do que protege a mucosa do estômago contra a ação do suco gástrico. A medicação, né, medicamentos, tem muitos medicamentos como os anti-inflamatórios não esteroidais, são anti-inflamatórios que acabam inibindo a produção dessa mucosa que protege a parede do estômago contra a ação do suco gástrico. Por quê? Quando a gente vai fazer o processo de digestão dos alimentos, o nosso estômago, como eu falei para vocês, ele fica ali com o bolo alimentar durante 2 a 3 horas com a ação do suco gástrico. Então, esse suco gástrico ele é bem ácido e ele permite com que ele transforma o alimento em partículas menores. Se a gente não tivesse ali a produção de uma mucosa que protegesse o nosso estômago contra a ação desse suco gástrico, provavelmente a gente começaria a ter problemas de irritação na mucosa do estômago ou muitas vezes uma lesão na mucosa do estômago. Então, essa produção da mucosa ali, que está presente no nosso estômago contra a ação do suco gástrico, é um mecanismo natural. Quando as pessoas fazem o uso, principalmente um uso irracional, de uma maneira onde sem um auxílio de um profissional da saúde, ela começa a tomar medicações, principalmente anti-inflamatórios, e esses medicamentos, eles têm como uma reação bloquear, né, inibir a produção dessa mucosa que protege ali a parede do estômago. E, consequentemente, a pessoa vai sentir um desconforto, né, um pouquinho na hora que vai estar tomando esse medicamento e com o tempo ela pode vir a desenvolver uma gastrite ou uma úlcera péptica. Então, isso daí é um dos principais causas aí de desenvolvimento de úlcera. Outro problema pode ser o estresse e também a presença da H. pylori, que é a bactéria que consegue sobreviver ali na presença e da ação do suco gástrico. Os principais sintomas vão ser dor, enjoo, vômito, sensação de estufamento e azia. O tratamento, né? No caso, vai ser com antiácidos para conseguir neutralizar a acidez ali desse bolo alimentar e também da ação do suco gástrico, devido ter uma lesão, né, presente tanto no estômago ou no esôfago ou no duodeno. O duodeno, lembrando que é a primeira porção ali do nosso intestino, né? Então, a úlcera ela pode estar presente em vários locais do trato gastrointestinal, não somente no estômago. Então, o tratamento vai ser antiácidos, antiulcerosos, que vão fazer ali o tratamento principalmente, né, da úlcera, e antibióticos, em casos principalmente devido para conseguir atuar em cima das bactérias resistentes à ação do suco gástrico, como H. pylori. Então, esses vão ser os principais tratamentos aí, principalmente para a úlcera péptica. Então, a gente viu a diferença aí da úlcera com a gastrite.
E essas duas também acabam causando um desconforto aí durante o processo de digestão dos alimentos. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre o processo de digestão dos alimentos. Então, a gente viu ali, né, como que é importante os nossos órgãos, né, tanto dali da parte de trituração, mastigação dos alimentos. Quanto mais a gente mastiga, melhor, porque a gente consegue o quê? Diminuir ainda mais as partículas, né, dos alimentos, fazer uma trituração maior para conseguir com que na hora que chegue lá no nosso estômago, o nosso estômago não tenha que trabalhar tanto ali para fazer ali a digestão desses alimentos. Então, por isso que a mastigação ela é essencial. Então, mastigar bastante é importantíssimo no processo aí da digestão dos alimentos. Vimos também que o principal local onde acontece o processo de absorção dos principais nutrientes vão ser lá na primeira porção do intestino delgado. E aí nós vamos ter a absorção de alguns componentes, como carboidratos, lipídios, proteínas, que vão estar transformados em moléculas menores, né? Então, proteínas, lipídios, que vão estar de ácidos graxos, a maltose, carboidratos. Então, todas essas moléculas vão estar transformadas em moléculas menores que consigam passar pelas paredes ali, né, da parte do nosso intestino e consigam serem absorvidas e chegarem aonde? Lá na corrente sanguínea e consigam esses nutrientes serem levados aí para todo o nosso corpo e para as funções do nosso corpo. Correto? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu passo para vocês daí no WhatsApp, né, a atividade dessa semana. E qualquer dúvida, vocês podem estar me enviando por e-mail ou também pelo WhatsApp. Muito obrigado e boa semana a todos. Um abraço.